Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 1º de junho de 2023, dentro do início da segunda vigília, haja visto o relógio registrar em torno de 10h30 da noite. Mais uma vez, Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, me expulsara da rede. E aí me faz lembrar o grande filósofo pessimista a saber, Schopenhauer, para quem à época não ouvidarem dizer que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. E mais uma vez me encontro aqui duelando entre o tino e o tirocínio da razão, no impávida tentativa de buscar resposta e explicação para os mais inefáveis mistérios que odiernamente norteiam ou permeiam o nosso existencialismo. Razão pela qual hoje escolhi como tema para compartilhar e conversar um pouco com vocês acerca dos contornos e alcance do número ou dos números 3, 6 e 9. E esta é a razão pela qual o título de hoje será literalmente reverberado em torno dos inefáveis mistérios, por que não dizer segredos, existenciais acerca dos números 3, 6 e 9 à luz da lei de atração. Mas mesmo antes de adentrarmos diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, chamo a atenção de todos para que oremos diante da autoridade soberana de Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, para que o mesmo, no alto de sua infinita grandeza, com efeito doravante, possa me iluminar, a fim de que eu possa fazer a melhor interpretação possível, que em tese possa refletir aquilo que é da vontade do propósito de Deus, o que eu faço, portanto, nos tempos que seguem, infra. Dito isto, mais uma vez, chamo a atenção de todos, dos senhores e das senhoras, para que, exclusivamente para aqueles que até o presente momento não se cadastraram no presente canal, para se cadastrarem, compartilharem o maior número de pessoas possível, dê o like, aperte o sininho para que vocês continuem a ser literalmente avisados dos próximos vídeos aulas que irei ministrar no presente canal, que trata exatamente dos mais diversos temas da ramificação do conhecimento humano, bem como direito, que é a minha área de formação, filosofia, a filosofia, também, que é uma das minhas paixões, teologia cristã verticalizada, política não partidária, geopolítica e os contornos e alcance da economia, dentre as outras temáticas, bem como direitos inerentes ao exercício da cidadania, da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, dentre diversas outras temáticas, também ligadas ao devido exercício do direito da cidadania e que vem odiernamente sendo pacificada pelo egrégio STJ, que é responsável pela unificação da jurisprudência do direito federal do nosso país, assim como no excelso Supremo Tribunal Federal, que tem, segundo Rui Barbosa, a faculdade de errar por último. Depois, só recorrendo ao Tribunal de Cristo, porque lá é onde você efetivamente vai conseguir uma justiça real, concreta. Pois a justiça dos homens, por melhor que seja o esforço dos julgadores, e mais ainda daqueles que levam as demandas, que são responsáveis por levar as mais diversas e complexas demandas
revestida dos mais diversos sofrimentos, dos mais oprimidos, dos menos abastados, em detrimento do poder político, jurídico e econômico. Ao revés, infelizmente, por maior que seja o esforço de nós, advogados, em que pese, observamos que, na maioria das vezes, não conseguimos atingirmos nosso objetivo, que é de conseguir uma justiça, na acepção jurídica do termo, com a devida justiça. Mas isso também será objeto de vídeos, aulas específicas, onde diariamente irei verticalizar e contextualizar dentro do nosso cotidiano as mais diversas temáticas versando sobre o direito. Mas, já partindo diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, qual seja, qual o mistério, o segredo existencial acerca dos números 3, 6 e 9. Como sempre, como já havia dito no início, quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. E esta é exatamente a razão pela qual, no dia de hoje, resolvi deliberar acerca dos contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam os respectivos números. E para iniciar a presente temática, trago a colação a lembrança dos maiores poetas, e por que não dizer, dramaturgo inglês, a saber, William Shakespeare, para quem certa feita disse que entre o céu e a terra existe ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E mais uma vez, essa é a razão pela qual talvez esse que está a vos falar continua cético, continua inquieto, como todo filósofo, acerca dos contornos e alcance dos mais inefáveis mistérios que não fazem a menor cerimônia, tampouco hesitam em aguçar o tino e o tirocínio da razão, numa impávida tentativa de se buscar resposta e explicação para os inefáveis mistérios que permeiam o nosso existencialismo. Mas quando Shakespeare, o grande Shakespeare, que também será objeto de um artigo, de um vídeo aula verticalizado, que irei falar da importância desse grande personagem da literatura e da poesia, por que não dizer também da filosofia. Quando ele diz que entre o céu e a terra há ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina, é porque, em tese, presume-se que ele conhecia a numerologia do número 3, 6 e 9. Mas Shakespeare também, à época, foi instado ou provocado a se manifestar acerca da existência ou não de Deus. Na ocasião, não olvidando em dizer, acreditar em um ser supremo, por lógico que ele estava a falar de Deus, e que abaixo desse ser supremo estavam os anjos, abaixo dos anjos estavam as nuvens, abaixo das nuvens estava a terra, abaixo da terra estavam os homens, abaixo dos homens estava a flora, abaixo da flora estavam os animais, e abaixo dos animais estavam os minerais, dentre eles o ouro, o mais precioso. Vejo, portanto, que Shakespeare fora pedagógico em encontrar os mais diversos e inefáveis adjetivos para justificar a existência do Todo-Poderoso.
Quando estamos a falar dos inefáveis mistérios que norteiam os números 3, 6 e 9, inicio tentando, em uma síntese estreita, tentar iniciar, desvendar parte desse inefável mistério. E aí já começo lhe chamando a atenção para observar essa fantástica e intrigante relação que existe entre esses números 3, 6 e 9 com a lei de atração. Quando você pega o número 3 e começa a dobrar esse número, ou seja, você começa a multiplicar até atingir 2 casas decimais, você soma a cada 2 casas decimais, você vai observar algo fantástico. Por exemplo, se você pega o número 3, dobra, dá 6, e continua dobrando 6, você vai chegar a 12. E aí, como eu já havia dito, a cada 2 casas decimais, a gente soma. Então, partimos de 3, dobramos, vai a 6, dobramos ainda porque não chegou nas primeiras 2 casas decimais, dobrando chegamos a 12. Aí já temos aí 2 casas decimais, somando 12, 1 com 3, 1 com 2 dá 3. Vejo que voltamos para o ponto de partida, 3. Mas vamos continuar dobrando esse número. Dobrando 12, a gente vai a 24. Pegando 2 e 4, dá 6. Dobrando, continuando a dobrar, 24, 48. 4 com 8 dá o quê? 12. Somando as 2 casas decimais, 1 com 2 dá 3. Voltamos para o início de novo. E assim, para que eu não passando aqui todinha apenas falando sobre o 3, eu oriento que vocês continuem fazendo isso infinitamente. Vocês não vão sair, vocês vão observar que vocês vão ficar oscilando entre 3 números, dobrando 3. E quando chega a cada 2 casas decimais, como eu dei o exemplo até então, vocês vão fazer isso infinitamente e vocês não vão observar que não vão sair do número 3 e do número 6. O resultado vai ficar oscilando entre 3 e 6, 3 e 6, isso infinitamente. Mas não é só isso. Quando vamos aplicar a mesma regra, a mesma trigonometria com o número 6, vamos ver o que acontece. Pegue 6 e pegando o mesmo raciocínio, 6 dobrando, aí a gente já chega à primeira casa decimal, 12. Somando com 12 dá 1 e 2, 3. Voltou para o 3. E vamos continuar. 12, 12, 24. Soma 4 com 6. 6. Dobra, 48. 4 com 12. Volta para o 3. Você observa que você fazendo essa dialética infinitamente entre o 3 e o 6, você vai ficar oscilando entre o 3 e o 6. E o 6 e o 3. Mas você não vai, mesmo que você continue infinitamente calculando, dobrando e a cada 2 casas decimais multiplicando o 3 e por simetria, dobrando o 6 e a cada 2 casas decimais somando infinitamente, você vai observar a dialética que você vai ficar sempre oscilando de 3 a 6, de 3 a 6, e isso infinitamente. E o mais fantástico de tudo, você vai ver que se você pegar o 9, e não à toa esse é o número perfeito, esse é considerado o número de Deus, como eu já havia falado sobre o número 7, a importância, que segundo o matemático e o filósofo místico Pitágoras, certa feita diz que não obstante o número 7
que não está sendo objeto do presente debate, já foi em outros, até recomendo que vocês vejam, então está publicado aí no YouTube, que eu falo da importância do número 7 para a cronologia da palavra de Deus, da cronologia bíblica, que não é, e que não está sendo objeto do presente debate. O que está sendo objeto aqui é o 369, 3, 6 e 9. E aí você vai ficar mais impressionado ainda se o 3, a dialética do 3 com 6, fica oscilando entre um e outro, ainda que você fique infinitamente fazendo essa, dobrando e somando aquelas duas casas decimais, você não vai passar aí dos dois. Vai ficar oscilando entre 3 e 6, 3 e 6, 3 e 6. Ocorre quando você vai fazer essa mesma dialética com o 9, com o número 9, algo diferente vai acontecer. Se já é brilhante você observar essa dialética entre o 3 e o 6, que não sai em hipótese alguma dos mesmos, ou seja, sempre você volta para o 3, o resultado vai ser 3 e 6, 3 e 6, independentemente da maneira que você fizer. Quando você aplica essa mesma dinâmica matemática com o número 9, ocorre algo mais interessante. Você pega 9 dobra, dá 18. Aí a gente já tem as primeiras duas casas decimais, 18. Um com 9, um com 8, 9. Vamos dobrar? 9, 9, 18. 1 com 9, 8 com 1, 9. 18, 18, 36. Já temos aí mais duas casas decimais. 3 com 6, 9. Vamos dobrar? 36 dobrando, 72. Temos mais duas casas decimais. 7, 2, 7 e 2, 9. E você continue assim infinitamente, que você jamais, diversamente da dialética do 3 e do 6, que fica oscilando entre um e outro, nessa dialética do 9, você vai passar eternamente, infinitamente fazendo isso, e você não vai sair do número 9. O resultado infinitamente vai ser 9, provando a importância do número 9 e que existe algo fantástico, existe um mistério, um segredo que a gente não sabe, mas nos intriga, a pelo menos a chegar a uma perspectiva de que não estamos sozinhos no universo. Existe algo no cosmos, existe uma energia viva, inteligente, veloz, que faz com que tudo que pensamos, tudo que fazemos, tudo que aspiramos, tudo que sonhamos, esteja de alguma forma conectado a algum ponto do universo. Tudo que se faz no microcosmo está conectado em algum ponto do macrocosmo. Se a física clássica trabalhava a micromatéria, a física quântica começa a trabalhar as matérias grandes. Existente no macrocosmos. Vejo, portanto, a importância, o mistério que, em tese, não conseguimos explicar, mas conseguimos trabalhar e procurar compreender que existe algo transcendental, algo universal, existe uma energia viva, inteligente, veloz, que se conecta 24 horas conosco. E aí já vem à mente aqui uma passagem da Bíblia, notadamente da Nova e Eterna Aliança, da Lavra de Paulo de Tarso, que é Romanos 12, 2,
que Paulo de Tarso, inspirado por Cristo Jesus, é pedagógico em nos chamar a atenção para que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos se renovar ou nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por lógico que esse dispositivo da Bíblia, da lavra do erudito Paulo de Tarso, está diretamente conectado, Deus está diretamente nos remetendo para não nos amoldarmos ao padrão deste mundo largo e longo, sobretudo desse mundo existencialismo, desse mundo, dessa nossa miserável natureza humana. Ele está nos estimulando, está nos provocando a descobrir algo que está ano-luz, que está para além do que a nossa vã filosofia imagina e, pior ainda, a nossa visão monocular. Deus está, por meio de Paulo 12, Romanos, dizendo que devemos sair de nossa zona cinzenta de conforto, fugirmos dessa visão monocular para partirmos para um plano holístico ou multifocal para descobrir a boa, agradável e fantástica vontade de Deus por meio de nossa mente. Por falarmos em lei de atração, também se faz extremamente necessário no ponto não olvidarmos em deixarmos de trazer para o debate a figura transcendental do grande sérvio Nikola Tesla, que também ficara literalmente impressionado com a dialética desses números 3, 6 e 9, que está sendo objeto do nosso debate. E não à toa, ele, quando se fala em lei da atração, ele foi um dos grandes protagonistas que não devemos olvidar em desvalorizar e deixar de reconhecer a sua importância. Pois, quando se fala de Nikola Tesla, e antes que alguém me pergunte se Tesla tem algum a ver com a Tesla, com Elon Musk, o dono da Tesla, uma das maiores fábricas de carro elétrico do mundo, que são até uma das pioneiras, e também dono da SpaceX, ou seja, a empresa que vende, que constrói foguetes, vende tecnologia e foguetes até para a NASA. Mesmo Elon Musk, que já colocou, todo dia manda foguete para o espaço, vende tecnologia e foguete. A maior parte dos foguetes que a NASA coloca em órbita é ele que constrói e vende tecnologia e os próprios foguetes. Inclusive, já colocou em órbita baixa da Terra diversos satélites nas órbitas baixas para fornecer internet para o mundo. Não à toa comprou recentemente o Twitter. Mas quando falo de Nikola Tesla, ele, juntamente com o americano Thomas Edison, são conhecidos como os gênios, os grandes protagonistas da energia elétrica nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos estavam em pleno desenvolvimento urbano, e à época existia o americano Thomas Edison, que havia desenvolvido um projeto de geração e transmissão de energia com base na tecnologia contínua, que não obstante, em tese, na época, ser uma tecnologia segura, porque não tinha risco de explodir, ao revés, ela não se demonstrava eficiente para transmitir energia a longas distâncias. E os Estados Unidos, naquela época, demandava para o seu crescimento de uma tecnologia que possibilitasse a transmissão de energia em grande escala. E aí é onde entra a figura de Nikola Tesla, que é um sérvio, trabalha uma época
com um gênio americano, Thomas Edison. Thomas Edison bota ele para trabalhar lá, promete ele melhorar um motor, porque apesar dele não querer pegar e comprar a tecnologia dele, contratou ele para melhorar um motor com a tecnologia contínua, e que iria lhe pagar um prêmio, e quando o Tesla fez, ele enganou e não pagou. Mas Nikola Tesla, para além disso, ele implementou a energia alternada, que possibilitou os Estados Unidos transmitir, não somente gerar, mas transmitir energia em grande escala e a grande distância. Mas Nikola Tesla também é conhecido como o pai, um dos grandes protagonistas da lei da atração. Ele era fascinado, notadamente, por esses 3 números que estamos a estudar, que é o 369. Quando falamos de lei da atração, também se faz extremamente necessário no ponto lembrar, contudo, que não devemos também deixar de fora o grande filósofo britânico, a saber, Jamie Allen. Jamie Allen também é autor de diversas obras, dentre elas é a obra que diz que somos, abre aspas, somos aquilo que queremos ser. E aí você vê que, fecha aspas, que o grande filósofo britânico, a saber, Jamie Allen, também é pedagógico em nos remeter que existe algo além desse nosso mero existencialismo. Existe uma energia inteligente, uma energia cósmica, existe uma energia inteligente, viva e veloz, que faz com que todos os nossos atos, as nossas ações, nosso pensamento, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que sonhamos, tudo que aspiramos, de alguma forma, está conectada em algum ponto do universo. Com base nesses incríveis, inefáveis, fantásticos mistérios existentes nesses 3 números, 3, 6 e 9, eu, na qualidade de advogado, em momentos em que me deparara com decisões judiciais nem um pouco teratológicas, nem um pouco ortodoxa, e hoje não à toa existe um artigo específico no CPC, qual seja o artigo 489, parágrafo 1º, que, em razão de os julgadores, sem nenhum demérito aos mesmos, mas aqui mais um debate jurídico, acadêmico e filosófico, diante de tantas decisões omissas, obscuras, contraditórias, para não chamar injustas, para não chamar de teratológica, como chama o artigo 489, para não chamar de heterodoxa, o CPC de 2015, de autoria de Fux, atual ministro do Supremo e ex-presidente do Supremo também, Supremo Tribunal Federal, colocou na reforma do novo CPC o artigo 489, parágrafo 1º, que é exatamente para tentar sanar diversas manifestas omissões nas mais diversas decisões prolatadas pela jurisdição brasileira. E aí lá dá o norte de como o juiz deve fundamentar uma decisão. E diante dessa dialética processual ao longo da minha advocacia, eu me deparara com as mais diversas e nem um pouco ortodoxas decisões, e já utilizei a dinâmica desses 3 números para recorrer para os tribunais, para a recorribilidade extraordinária ou de superposição,
que é exatamente STJ, quando viola a jurisprudência, existe conflito entre tribunais, dos mais diversos tribunais brasileiros, inclusive fere lei federal ou a sua própria jurisprudência, e no caso do Supremo, quando fere a própria Constituição. Nós, constitucionalistas, sobretudo processualistas, sobre os aspectos do direito, chamamos isso de instância extraordinária de superposição, que também será objeto de um vídeo-aula, onde eu irei verticalizar para os operadores do direito, tentar contribuir de alguma forma para o debate e, sobretudo, para o devido aprimoramento dessa instância de superposição, pois quando estamos a falar de contraditório, entenda-se, estou antecipando um spoiler, só existe contraditório até o segundo grau. Depois do segundo grau, ninguém pode mais rever fato nem prova, só se for um advogado ninja. Já antecipo que os advogados que atuam, e sem nenhuma soberba, sem nenhuma presunção, eu faço parte do rol que não é mais do que 5% dos advogados que conseguem ter algum recurso reconhecido em Brasília, no STJ, no Supremo, TST e demais superiores, tribunais superiores. E essa é a razão pela qual você que está me ouvindo, que é da área jurídica, que é aluno de direito, que é bacharel, pretende ser advogado, ou já advoga e sente alguma dificuldade em relação à sistemática, estou preparando um curso e que irei disponibilizar em breve para te ajudar nesta importantíssima defesa em sede de jurisdição extraordinária ou de superposição. Mas voltando aqui para o objeto e o pano de fundo do nosso debate, qual seja os inefáveis mistérios e a importância do número 3, 6 e 9, quando eu usei nas mais diversas teses de defesa, em especial em grau de recurso, tanto na parte do contraditório ordinário, que vai até o segundo grau, como no contraditório extraordinário, que são as instâncias de superposição, como eu acabei de falar, que é STJ em Brasília, Supremo e os demais tribunais superiores, TST, TSE e Tribunal Superior Militar. Eu usei esse número 369 para dizer que no processo civil existe uma coisa que chama-se instrumentalidade das formas, e que o processo, de acordo com a instrumentalidade das formas, com a economia processual, sobretudo com o princípio da razoável duração do processo, que à época foi até objeto de minha monografia na graduação, para o processo não importa a forma. O que importa no processo, o processo não pode, ele não tem fim, ele não tem por propósito buscar o fim em si mesmo, mas é o instrumento para atingirmos a efetividade das demandas daqueles que diariamente têm o seu direito suprimido, negado e até mesmo, na maior parte das vezes, rechaçado com as mais diversas e teratológicas decisões, conforme a iures suscitado. E eu usei o número 369 exatamente para tentar convencer desembargadores, ministros dos tribunais superiores, do STJ e Supremo, que o que importa, não importa o meio, não importa o fim em si mesmo, e sim o meio que se usa para atingir a efetividade do processo. E usei também, paralelamente, até os buracos negros de autoria do erudito e saudoso cientista
Stephen Hawking, responsável pela classe teoria transcendental dos buracos negros, cujo objetivo do mesmo à época era exatamente de criar uma espécie de atalho, porque no universo tem uma coisa fantástica. O universo, ele a grande dificuldade da NASA e demais países como a Rússia, que são potencialmente exploradores do espaço sideral, do segundo céu, que o primeiro céu é esse que nós chamamos aqui, esse céu atmosférico. Existe o segundo céu, que é o céu cosmológico, e o terceiro céu, que é aquele que Paulo de Tarso diz ter ido a um paraíso e ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe permitia revelar, e Deus lhe colocou, ou lhe colocaram um espinho na carne, permitindo que o demônio não lhe permitisse revelar, porque ele ficou muito impressionado. E aí ele orou por 3 vezes, pedindo para Deus libertá-lo daquela tormenta, daquela angústia de Jacó. E Deus responde para Paulo, para o erudito Paulo de Tarso. Quando chama ele de erudito, porque ele era um jurisconsulte, igual a mim. E também, Maria, e também, um fervoroso pregador para os gentios ou não judeus. E para além disso, Paulo de Tarso, eu chamo ele de erudito, porque não obstante no passado, quando ele era Saulo, ter sido um dos maiores algozes de Cristo Jesus, outro sim, por via reflexa, depois de sua conversão lá, quando ele ia armado até os dentes para interceptar, prender, perseguir, prender, quiçá até mesmo matar os seguidores de Cristo Jesus que estavam pregando na Síria, Damasco, na Síria. Ele foi interceptado com a tocha de fogo por Cristo Jesus e perguntou quem era. Cristo Jesus deixou ele cego por 3 dias. E quando ele é interceptado, jogado no chão pela tocha de fogo, ele pergunta quem é. Cristo Jesus diz: Saulo, sou eu. Jesus, aquele que você persegue. E aí Saulo, quando chama ele de erudito, também será objeto de um vídeo aula onde eu irei verticalizar esta fantástica história de Saulo, onde eu vou trazer Saulo de algoz, aquele que iria escrever mais 50% do que o Novo Testamento, com base na Nova e Eterna Aliança, por meio das 13 epístolas ou cartas dirigidas de Romano a Filemon, e este que estava a falar ainda arrisca dizer que as 2 cartas de Hebreus, cujas autorias são desconhecidas até o presente momento, em que pese pode também, em tese, também ter sido de autoria do mesmo. Mas, voltando para a questão dos buracos negros de Stephen Hawking, paralelamente ao número 3, 6 e 9, que eu utilizei nas teses para provar que não existe só um caminho, e não importa o caminho que você utiliza, o que importa é o efeito. Stephen Hawking, quando começou a estudar na teoria dos buracos negros, o pensamento dele era exatamente em tentar driblar a velocidade da luz. E a velocidade da luz é o maior problema para os astronautas, é o maior problema para a exploração espacial. Por quê? Porque não obstante existir diversos, milhares e milhares de estrelas, assim como o céu, como o sol que brilha no nosso dia, ao revés, para se partir de um ponto, ou seja, de uma estrela para outra no universo, isso demanda ou submete o cientista, o astrônomo, a velocidade da luz, que é 200, quase 300 mil km por segundo. Isso é algo que não existe nenhuma velocidade maior do que a da luz. Quando você vê, por exemplo, um trovão que está chovendo, só para a guisa de informação, só para você ter noção do que é a velocidade da luz, 399, quase 300 mil km por segundo.
Só para você ter ideia, quando está com aquelas chuvas de trovão e relâmpago, você escuta primeiro o trovão, que é o barulho, né? E a luz, por que a luz chega primeiro? Porque a velocidade da luz é maior do que a do som. Mas na verdade, o que ocorre primeiro é o trovão, que é a colisão entre duas nuvens carregadas de água. E quando aquelas duas nuvens se impactam, aí você escuta, aí ali é o barulho. Só que o que você enxerga, o que nós humanos aqui enxergamos primeiro, aqui nesse céu atmosférico, é a luz. Então quando você vê a luz de um trovão, a luz de um raio, um relâmpago, você pode esperar o barulho que vem atrás. Porque já houve barulho, só que você não escuta, porque a velocidade da luz é ano-luz maior do que a do som. Então, acontece primeiro o trovão, que é a colisão das duas nuvens carregadas de água, mas você vai escutar primeiro, você vai ver primeiro chegar aqui a luz. E quando você vê a luz, apesar de no seu relâmpago que surgiu primeiro, ela é reflexo do trovão, que é o impacto físico entre as duas nuvens carregadas de água. Você já imagina aí o que significa a velocidade da luz. E aí Stephen Hawking, por meio da sua tese verticalizada e transcendental, se preocupava exatamente com isso. Se preocupava exatamente em tentar driblar a velocidade da luz para poder se chegar mais rapidamente de um ponto a outro do espaço, por meio desse suposto buraco negro, que até hoje é um mistério. Mas eu usei, paralelamente com o número 3, 6 e 9, usei também essa tese de Stephen Hawking, notadamente no STJ, e consegui chamar a atenção de 15 ministros da Corte Especial. Estou esperando aí um resultado, depois eu digo. Veja, portanto, a importância desse número 3, dos números 3, 6 e 9, a importância dos buracos negros, a importância de darmos ouvido para aqueles tinos. Quando você vai lá para o livro de Jó, no Antigo Testamento, Jó 33, 15, 18, associando com aquele período lá do Êxodo de Moisés, que peregrinou 40 anos no deserto do Egito para atingir uma distância de menos de 3 quilômetros. Passou 40 anos para percorrer uma distância que não dá 3 quilômetros, que é a distância de Natal para Maceió. E também será objeto de um vídeo-aula onde irei verticalizar esta transcendental passagem e explicar a razão pela qual Moisés demorou expressivo 40 anos para percorrer uma distância de 299 quilômetros, que é a distância exatamente de Natal para Maceió. Mas isso aí também será objeto de uma verticalização que irei preparar com muito amor e carinho para você, e é por isso, e esta é a razão pela qual desde já peço, se não for ainda cadastrado no presente canal, se cadastre, aperta o sininho para que eu em breve, inclusive, irei fazer diversas lives, você seja chamado a participar dessa grande viagem tridimensional em busca dos inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo. Veio, portanto, a importância da lei da atração. Quando Romanos 12:12 diz: não vos amodais ao padrão deste mundo, buscai-vos, pois,
se renovar por meio da sua mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Deus exatamente. Isso aí tem várias, não se aplica somente à lei para aqueles que mais céticos, não vem me criticar dizer que isso não se aplica a isso. Ele não se aplica somente à lei de atração, mas ele é especialmente aplicado para a lei da atração. Para Deus está nos chamando a atenção que não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, não somente em relação a esse mundo largo e longo da perdição, da desgraça, da prostituição, dos mais diversos tipos de improbidade administrativa, mais diversos tipos de crime comum, homicídio, roubo, furto, ingratidão, porque para Deus a ingratidão é um dos maiores pecados, porque não justifica você dar o que comer, beber e vestir, você dá atenção para uma pessoa, você dá conhecimento para ela, você tentar abrir os olhos dela, você tentar ensinar, tentar aprimorar a vida dela, e ela trata isso como coisa de só menos. Por isso que para Deus a ingratidão, é por isso que me lembro aqui, Tessalonicenses 5, 15, 18, a tudo dai graça, a tudo dai graça, a tudo dai graça, pois a vontade não é do homem, e sim de Deus. Veio, portanto, a importância tridimensional dessa passagem 12:2 de Romanos, da palavra de Paulo de Tarso. Quando observamos a dialética desses números 3, 6 e 9, cujos o 3 e o 6, você viu que eles ficam oscilando entre os resultados, ficam oscilando. Você vai infinitamente fazendo aquela dialética, dobrando, a cada duas casas decimais soma, vai dar 3 ou 6. Você pega o 6 do mesmo jeito, vai ficar oscilando de 6 e 3, mas não sai dele de 3 e de 6. E o 9 é mais fantástico ainda e revela que é o número perfeito de Deus. Que quando ele fez, por exemplo, existe um livro, que também vai ser objeto de verticalização, que eu vou falar sobre o código de Deus. E esse número aí representa o código de Deus, que é o 9, perfeito. Porque ele, diferentemente do 3 e do 9, que ele fica oscilando, e aí vou já falar o que em tese pode significar isso. O 9, ao revés, ele não sai nunca do ponto dele. É como se dissesse, tem um comandante aqui. O comandante é o 9. Por mais que você passe infinitamente fazendo essa dialética, dobrando, e a cada duas casas decimais somando, você não vai sair dele. É um código. Muitos dizem que cientistas, teólogos, astrônomo, astrofísico, físicos, quânticos, dizem que esse é o número perfeito de Deus e ele está dentro do código, do DNA, que tem o código de Deus, que explica como ele criou todas as coisas e codificou tudo. Ademais, também não é não pouco demasiado no ponto lembrar, apenas a guisa de formação, sobretudo para jogar luzes de Santo Agostinho ao presente debate, que não é nem um pouco didático, como não será jamais nenhum mistério de Deus, chama a atenção dos senhores e das senhoras para um transcendental fato e uma constatação descoberta pelos cientistas norte-americanos quando criaram o acelerador de partículas. Sabemos que desde o primórdio da ciência, notadamente da física clássica, da física e da química, que a menor partícula do universo era o átomo, dividido pelos prótons, nêutrons.
até pouco tempo, era a menor partícula do universo. Até que os cientistas construíram o acelerador de partículas e aí descobriram ano-luz, que diversamente do que o mundo científico entendia, que o átomo e seus derivados, prótons, nêutrons, era a menor partícula do universo. Ao revés, os mesmos ficaram impressionados quando, por meio do acelerador de partículas, descobriram existir outro elemento da natureza, outro elemento químico, ano-luz menor do que o átomo, os prótons, nêutrons, que são exatamente os neutrinos, considerado hoje uma das maiores partículas do universo, sob o aspecto do átomo e as suas ramificações, prótons, nêutrons. E o mais impressionante nesse estudo dos cientistas, quando utilizavam o acelerador de partículas, é o fato de os respectivos cientistas, ao manipular diversos átomos, ou seja, átomo A, B e C, e aí eu já fico pensando aqui nos números que estão sendo objeto do nosso debate de hoje, que é o 3, 6 e o 9. Ao manipular um átomo A, B e C, para além deles descobrirem que o neutrino é a menor partícula do universo, ano-luz mais do que o átomo e seus derivados, outro sim, por via reflexa, eles ficaram mais ainda impressionados quando eles começaram a manipular átomos dentro desse acelerador de partícula. Eles ficaram impressionados quando ele começava a manipular o átomo A e o átomo B começava a reagir como se ele tivesse sido provocado também. Ele provocava o A e o C começavam a reagir. E assim sucessivamente, remontando o número 3, 6 e 9, apenas para poder melhor contextualizar e entendermos os contornos e alcance desse nosso universo, desse cosmos. Ficar impressionado, e a ciência está chegando a um ponto que, não obstante, a maior parte dos cientistas não acredita em Deus, porque eles só acreditam no que eles veem, que eles conseguem provar em laboratório. Mas até os próprios cientistas, notadamente da física quântica, que estuda realmente isso que a gente está a falar, ficaram impressionados. Existe algo fantástico aí, existe algo, um mistério que a gente não sabe explicar. Quando eles manipulam um átomo A e automaticamente o átomo B, C, D e sucessivamente até a última letra reage, demonstra vida, inteligência, força, velocidade, a contínuo provando que nós não estamos sozinhos no universo. E que tudo que a gente pensa, tudo que a gente sonha, tudo que a gente aspira, tudo que a gente faz, de alguma forma, está literalmente conectado a algum ponto do universo. E esta é a razão pela qual finalizo dizendo, porque o vídeo aula já vai aqui quase 1 hora, finalizo dizendo que não estamos sozinhos no universo. Temos sim que darmos a devida atenção ao que Deus ensina em Romanos 12, 2, quando diz: não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, por meio de nossa mente, buscarmos descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em que pese, não está somente
nesse mundinho que a gente vive, do microcosmo, mas está espalhado por todo o macro, todo o universo. Razão pela qual não existe nada que o homem faça, e é isso que já está defendendo a física quântica, com base em todas as premissas que acabei de falar. Não existe nada que o homem pense, sonhe, aspire, faça, deixe de fazer, que de alguma forma não esteja conectado e ligado em algum ponto do universo. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado aos senhores e senhoras pela atenção. Conto que aqueles que não se cadastraram ainda no presente canal se cadastrem, para que em breve sejam convidados a me conhecer virtualmente e interagir em tempo real por meio das diversas lives que pretendo fazer sobre essas mais diversas temáticas, sobre o direito, sobre a filosofia, sobre a teologia, sobre a cosmologia, sobre a política não partidária, sobre a economia, sobre a geopolítica e demais ciências. Que o meu tino e o tirocino diariamente não faz a menor cerimônia, tampouco hesitam em tentar buscar resposta e explicação para esse inefável mistério que odiernamente não faz a menor cerimônia, tampouco hesitam em roubar o nosso sagrado sono. E esta é a razão pela qual lhe dou mais uma razão para você se cadastrar no presente canal, dar seu like, apertar o sininho para ser notificado dos próprios vídeo-aulas e, ato contínuo, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, porque agindo assim, para além de você estar, assim como eu, sendo mais um instrumento de mudança para o aprimoramento, a disseminação da educação, da cultura, da ciência, tecnologia, da palavra de Deus. O teu simples reflexo, você também estará fazendo aquilo que é da vontade e do propósito de Deus, me ajudando a levar os inefáveis mistérios que norteiam a nossa existência, à luz da palavra de Deus, da filosofia e do direito, aos confins do mundo. Obrigado e até a próxima. Amém, amém, amém.